As auditorias, como sabem, eu acho que praticamente todas já fiz auditorias, pressupõe uma série de dados que são retirados de campo, uma série de medições, ao nível dos setores, regra, relativamente a pressões, débitos, mas também a cálculo de perdas de carga, auditorias energéticas nos grupos de bombagem, verificação do estado de funcionamento dos filtros. Basicamente esta ordem já é conhecida de todos, e depois fui fazendo o apuramento destes resultados e os devidos cálculos. São os modelos dos 3 tipos de relatórios. Falta aqui a questão dos mapas. Também outro dos trabalhos que é feito também é ao nível dos setores, são vistas as áreas de cada setor para tentar comparar depois, caso exista, para ser possível fazer comparações com os projetos de rega. E depois fui fazendo também com base nas três classificações e naquelas siglazinhas que fui fazendo uma compilação dos dados. Os relatórios todos que foram feitos foram entregues ao técnico. Eu estimo que o técnico passou por todos os produtores afetos, e agora aquilo que eu estou aqui a falar são de valores médios, é uma recolha, um apanhado de dados que eu fui fazendo para nós todos podermos ter aqui mais ou menos uma ideia de como é que está o desempenho atual, ou como estava na altura da campanha. O desempenho dos sistemas de rega, então podemos tirar aqui conclusões e falámos aqui também brevemente, não dá para particularizar, mas de observações e recomendações que foram feitas no sentido de majorar os sistemas. Ao nível das dotações, nos produtores mentores, como podem ver, há aqui algumas discrepâncias. Nos três sistemas de rega dos produtores mentores, os valores que estão ali a cinzento, que dizem respeito aos desvios, num deles é extremamente elevado, nos outros dois anda mais ou menos dentro do ótimo, ou seja, estamos ali a falar de 5.54 e 3.98, quando o ideal seria ter no mínimo 7%, está em duas, no PB e no PM está mais ou menos abaixo, e está ótimo, é considerado ótimo o desvio. No outro está no PB 3.39, que é extremamente elevado. Isto tem aqui vários pormenores. Eu podia estar aqui o resto da tarde a falar disto, mas isto tem a ver com problemas de manutenção, com faltas de pressões, com algumas anomalias verificadas nos filtros, e correspondem mais ou menos a àquilo que estamos aqui a ver. Nos outros dois sistemas, temos um que está mais ou menos, está um pouco acima daquilo que era recomendado, e o outro está também quase que mais do dobro do que deveria ser. Curiosamente, o desempenho em alguns deles, e depois vamos aqui ver que a classe que foi atribuída entre produtores, mentores, seguidores e condicionados, seria expectável nós termos os resultados melhores nos mentores, menos bons nos seguidores e melhores nos condicionados. Mas o que é facto é que temos isto muito desequilibrado, ou seja, temos produtores mentores que ou não tinham ainda feito as manutenções, ou ainda não tinham corrigido alguns problemas, têm desempenhos mais fracos que muitos condicionados e muitos seguidores. Isto basicamente é um apanhado que dá-nos para perceber o desempenho local de cada setor, mas não dá para tirar grandes conclusões, porque tem muito a ver com vários fatores, nomeadamente com fatores relativos às manutenções. Nas mais dotações relativas aos condicionados, grandes discrepâncias também entre produtores. Este aqui, o HO, o produtor HO, estas dotações têm muito a ver também com o sistema que ele ainda tem. Este produtor ainda tem mais de 50% da área com buchadores não autocompensantes, ou seja, este reflexo aqui dos 68,98 ao nível de desvio entre a dotação nominal e a real é o reflexo dos buchadores não autocompensantes. Ou seja,
São bucheiros que, teoricamente, a dotação é de 4 litros, a tabela é 4 litros por hora, mas se ele tiver em setores com 1,5 kg de pressão, ele faz 6 litros. Se tiver 500 gramas, faz 1000 litros, ou 1 litro e pouco. E se tiver 2 kg, faz 8 litros, com muita facilidade. Ou seja, isto que aqui estamos a ver é que os autocompensantes, é a regra que já devia estar a existir, este tipo de regra já devia ter sido trocada, mas ainda existe, infelizmente. O produtor não tem a possibilidade de trocar logo, vai trocando à medida do que é possível, mas é um bocado o reflexo da desuniformidade que vai haver na regra e que, se nós formos fazer umas contas mais aprofundadas, facilmente vamos perceber que há uma grande viabilidade disto ser trocado, porque estamos a perder aqui, estamos a aplicar mal o fertilizante, estamos a aplicar mal a água e estamos a ter desequilíbrios nos pomares. Porque ainda para mais, neste produtor em concreto, há também aqui a questão do declive, que é completamente contraproducente com a utilização de protegedores no autocompensante. Isto já não devia estar a acontecer. Depois, mais dados que fomos vendo, tem a ver aqui ao nível dos caudais de setores. Estes são caudais que foram medidos à saída do grupo de bombagem, em que, numa das análises que nós temos, é o caudal nominal, ou seja, é o caudal que supostamente cada um dos setores devia fazer, ou o caudal requerido, e o outro é o caudal medido. Temos ali aquela sigla UT, entre parênteses, que é o caudal que foi medido com um medidor ultrassónico portátil. Tem um erro baixíssimo, faz favor. Ou seja, aqui o que eu queria aqui mostrar são valores médios, é evidente, são as discrepâncias que existem entre o caudal que a bomba está a fazer, ou o caudal que o setor, que o grupo de bombagem está a fazer, e o caudal que foi medido. E as discrepâncias que são muito significativas. E achas que isso é devido aqui? Isto é essencialmente devido a duas situações. Ou sobredimensionamento do grupo de bombagem, ou subdimensionamento. Ou seja, grupos de bombagem foram, eu não digo que elas não tenham sido bem pensadas ou bem escolhidas. O que acontece é que, imaginemos, há aqui vários produtores que começaram com 4 ou 5 hectares e tinham um grupo de bombagem que foi escolhido por aqueles 5 hectares. Mas numa fase posterior foram aumentando áreas, ou foram juntando setores, ou eliminaram grupos de bombagens e adicionaram. Praticamente desequilibraram o sistema, ou seja, começámos a ter grupos de bombagem que precisavam de fazer mais caudal e mais pressão e tão limitadas. Só foram calculadas para um determinado limite. É possível fazer alguma coisa sem substituir o grupo de bombagem? Há várias coisas que podem ter sido feitas, podiam ter sido feitas. Uma delas tem a ver com os variadores. A maior parte dos produtores aqui que eu saiba tem variadores. Os variadores funcionam, resolvem o problema, mas não o eliminam na totalidade. Porque isto depois, ou seja, aquilo que eles vão fazer é majorar o caudal, vão aumentar o caudal quando é preciso, vão diminuí-lo quando os setores são mais pequenos, mas não, está longe de ser a situação ideal. Conseguem algumas poupanças, conseguem reduzir consumos, mas o ideal era mesmo termos ou trocar a bomba, que eu sei que muitas vezes não é viável, né? Estamos a falar de valores significativos e por vezes a fruta depois não paga isto. E depois porque quando nós trocamos a bomba há um outro problema que aparece a seguir, que tem a ver com o seccionamento das condutas. Porque as condutas tinham sido pensadas para esta bomba, nós entretanto colocamos uma nova bomba mais ajustada aos caudais requeridos, só que depois o que acontece é que a conduta em alguns setores está mais reduzida, noutros está maior, e temos aqui estas oscilações. Ou seja, para ficar perfeito tínhamos que mudar praticamente tudo, tínhamos que fazer tudo novo.
aquilo que nós estamos aqui a falar e as recomendações também foram espelhadas nos relatórios é tentar majorar aquilo que é possível majorar. Muitas vezes isto também tem a ver com as adaptações, porque também não há outra forma de se fazer, não é? Não há espaço, por exemplo, para fazer um reservatório maior. Podemos, de alguma forma, amenizar essas discrepâncias das alturas hidrostáticas. Estamos a aproveitar poços, colocamos lá manilhas, temos um caudal que baixa ou faz um rebaixamento muito frequente e depois não há essa recuperação. E temos desgastes depois nas turbinas e muitas vezes estes caudais depois que são medidos dão origem a isso, ou seja, são o resultado disso. É isso mesmo. O dimensionamento até do próprio reservatório, até inclusivamente nós podemos estar a majorar, se tivermos um reservatório com capacidade, podemos reduzir até os consumos anuais. Porque não, apesar de conseguirmos reduzir, temos que pôr lá sempre a mesma água, a mesma quantidade de água, e temos de recuperar, mas depois, com a continuação das regras, o valor total depois da energia elétrica pode ser mais baixo se nós tivermos um reservatório que não tenha perdas, que não gere perdas. Prosseguindo. Ao nível dos caudais dos setores, depois foi feita também uma outra comparação entre os valores nominais, os valores que a bomba faz e os medidores. É este. Entre os nominais e os medidos com os. Não era este que eu queria mostrar. Eu queria mostrar com os contadores. Cada luminar, não, isto já é. Deve estar aqui a falhar uns slides, mas foi feita, em resumo, foi feita também mais uma verificação entre os caudais que as bombas faziam, ou seja, e a medição que foi feita com o ultrassónico, e os caudalitos que já existem no sistema. E mais uma vez aí foram registados discrepâncias muito significativas. Estamos a falar de valores às vezes acima dos 20%. Ou seja, neste preciso momento, porque essencialmente os contadores de caudal estão mal instalados, ou seja, existe uma série de regras, aliás já abordámos isso num outro workshop. Nós temos que conseguir garantir 10 vezes o diâmetro antes dos contadores e 5 vezes o diâmetro à saída dos contadores. Se nós tivermos uma válvula imediatamente encostada ao contador e uma curva ou até o grupo de bombagem ajudante, esse contador vai estar a dar valores desprezáveis. São valores que têm erro. E mesmo quando às vezes as instalações estão bem feitas, quando temos os 10 diâmetros à entrada e os 5 diâmetros à saída, mesmo assim temos 3 ou 4% de erro. Ou seja, isto é para reforçar o quê? Que se calhar continua a ser extremamente útil nós temos os contadores de caudal, mas temos que garantir que as medições, as instalações estão bem feitas. Porque mesmo em produtores de motores, mesmo em instalações recentes, no caso, acho que não há problema em dizer, no caso do Ricardo, eu registrei num dos sistemas de rega dele, um contador de caudal tinha um erro de mais de 20%. Ou seja, como é que se pode conseguir fazer uma gestão de rega que é fundamentalmente balizada no contador de caudal se temos esses 20%? E ainda por cima, o Ricardo nem sabia. A diferença é que as manutenções, por exemplo, dos contadores tipo Volvo, a recomendação é fazer pelo menos uma vez por ano a manutenção. Os ultrassónicos é mais prolongada. A manutenção é retirar o contador da conduta, levares a uma casa de rega que tem que estar acreditada para fazer isso, que seja vendedora. Eles retiram os órgãos móveis do sistema, retiram as turbinas, tem lá uma série de turbinas dentro, uns mecanismos. Estes mecanismos são retirados e são limpos. Retiram-se as incrustações, retiram-se tudo aquilo, é oleado, a peça móvel, todos os veios que ligam às peças móveis é voltado a colocar e é também feita uma calibração na máquina
da fiabilidade de medição. É recalibrado basicamente a velocidade de rotação do contador. Portanto, é isso que é feito. Isso é mais um custo, né? Mas quem estiver a trabalhar, se calhar muito focado nos contadores, tem que ter também atenção que é necessário fazer manutenções. Pronto, mais valores relativamente aos condicionados e aos caudais dos setores. Também se vêem aqui muitas discrepâncias. Isto é transversal entre mentores, seguidores, condicionados, em todos eles isto foi verificado. Ao nível dos caudais dos emissores, ou seja, das medições que muitos já me viram lá andar com os copinhos por baixo dos goteadores a fazer as medições, 3 em 3 minutos. Pronto, isto é depois o apanhado do que se verifica. E aquilo que se verifica é que a azul temos a média do caudal nominal que os goteadores deviam estar a fazer, ou seja, não nos podemos esquecer que estou a agrupar isto em valores médios, porque senão o gráfico tinha 4 a 5 vezes o tamanho que aqui está, né? Só em setores eu vi, só para fazer este trabalho, 57 setores. Pronto, mas dá mais ou menos para ter aqui uma ideia, embora mais generalista, não é? Melhor, mais ao pormenor é olhar para os relatórios que eu enviei, mas dá para perceber os desvios que existem entre os caudais que eu medi e os caudais nominais, ou seja, os caudais que eles supostamente deviam estar a fazer. E vemos aqui nos mentores, maioritariamente, os valores estão mais ou menos próximos dos 7%, porque isto há uma escala, há um conjunto de regras que vêm em normas e que nos indicam o seguinte: em goteadores novos, a variação do caudal nunca deve ser superior a 5%. Em goteadores com algumas campanhas, o valor deve andar entre os 7 e os 10. A partir dos 10 já começa a haver até, inclusivamente, necessidade de fazer operações de manutenção ou, inclusivamente, equacionar, substituir os goteadores. E pronto, aqui nos mentores foi onde se conseguiu ver os valores um bocadinho mais homogéneos, os valores mais dentro do padrão, mas depois nos seguidores era esperado, efetivamente, valores um bocadinho diferentes, mas nem aqui eu consegui ter esse padrão, ou seja, está mais ou menos, vêem-se discrepâncias, vêem-se desvios, mas não são valores assim muito significativos, a não ser em alguns, nomeadamente em condicionados, mas lá está a tal situação. Este produto, que é o HO, é o tal produtor que eu disse logo no início da apresentação, que tinha goteadores não autocompensantes. E aquilo que estamos aqui a ver, uma vez que estamos a tratar de valores médios, é a ação dos goteadores não autocompensantes. Por isso podem aqui ver que este produtor tem um desvio entre aquilo que devia estar a fazer e que na realidade está a fazer, que é muito significativo. Isto, mais uma vez, estamos sempre a reportar a água que estão a aplicar nas árvores e ao fertilizante também. Por isso podem ver bem como é que está aqui o desempenho. Ao nível dos coeficientes de uniformidade, mais uma vez, os valores de referência estão também padronizados, está tudo descrito em normas internacionais. A escala é coeficientes de uniformidade excelentes, considerados excelentes a partir dos 95%, bons entre os 90 e os 95%, aceitáveis entre os 80 e os 90% e inaceitáveis nos 80%. Aqui os gráficos que eu apresento são ao nível desta classe, independentemente de serem seguidores, mentores, o que é que seja, e recordamos-nos, dos 57 setores que eu vi, de todos os produtores, os únicos que apresentavam classificação excelente foram o produtor JB, o PA, o PB, PM, que são produtores mentores, mas depois temos aqui um JBA, que é um produtor que tinha sido classificado pela Capoter como um produtor seguidor. E dá para perceber que, independentemente também desta utilização de mais ferramentas ou menos, ainda conseguimos ter, apesar de uma amostragem baixa. Porque nós vemos aqui o número de setores, que é aquelas barras que estão ali a vermelho, e vemos que são poucos setores que efetivamente têm classificação de excelente. Isto tem muito a ver
com o facto de nós termos aqui boxeadores novos, linhas de laterais com boxeadores novos, e haver maioritariamente muitas linhas de laterais mais antigas. E também a tal questão das manutenções. Também foi uma constatação recorrente praticamente em todos os produtores. Ao nível da classificação, bom, que está ali entre os 90 e 95, os valores também não são muito elevados, ou seja, eu, basicamente, todos os produtores, nunca consegui ter um produtor que tivesse os 9 ou os 10 setores que compõem o sistema de rega com um desempenho sempre no topo. Então, sempre há uns no topo, há outros muito abaixo. Ou seja, muito provavelmente aqueles desequilíbrios que viram e que já vêm ao longo dos anos de colheitas, de vigores, estão aqui espelhados. Tem um bocado a ver com o desempenho também do sistema de rega, que está muito desequilibrado. Ao nível da classificação aceitável também, os valores são um bocadinho superiores ao nível dos setores, ou seja, há mais setores com esta classificação do que há com excelente ou bom, e no inaceitável também temos aqui valores interessantes em que praticamente todos têm setores cujo desempenho ao nível do coeficiente de uniformidade é considerado inaceitável, ou seja, é inferior a 80%. E estamos aqui a ver valores em alguns produtores, inclusivamente, que já nem são considerados coeficientes para rega localizada. Estes 59.20 e estes 65.27, isto já é o que se vê nos melhores sistemas da expressão, que é um sistema que tem uma uniformidade um desempenho muito mais baixo que a rega localizada. Pronto, em resumo, a média dos coeficientes de uniformidade, o valor médio é muito mais simpático do que aquilo que eu fui vendo em setor a setor, porque temos valores mais altos e então a média ajusta, mas ainda assim temos alguns produtores que inclusivamente têm regas novas, como este aqui, que este é um produtor, o CA é um produtor que tem, este sistema de rega tem 6 anos, salvo erro, e já veem aqui como é que ele está, com 6 campanhas, como é que está o desempenho do sistema. Os outros estão quanto de cima para baixo, a nível dos mentores, está mais ou menos. Há aqui alguns valores que também já a chegarem ao limiar do inaceitável, mas maioritariamente aqui sim vê-se um padrão. À medida que vamos descendo dos mentores para os seguidores e para os condicionados, começa-se a ver, tirando uma exceção ou outra, inclusive aqui neste, no JBA, que é também um sistema que curiosamente é mais antigo, tem boxeadores mais antigos, mas tem aqui uma particularidade, são feitas as manutenções se calhar com mais frequência, porque só isso pode justificar, temos aqui boxeadores mais antigos com desempenhos globais melhores. Relativamente aos coeficientes de variação de caudal, que é mais um daqueles em que para estes sistemas, que são mais ou menos sistemas com várias campanhas, nós poderíamos considerar ali o limiar do aceitável dos 10%, temos também umas grandes desigualdades. Os valores médios são muito significativos, ou seja, nós devíamos estar com as linhas do azul, devíamos andar com elas aqui acima dos 5%, e temos valores que em média estão muito acima. Ou seja, problemas que inimagináveis ao nível das recomendações de regra, por exemplo, quando temos estas oscilações de setor para setor, produtor para produtor, e valores muito altos, temos depois dificuldades de gestão. Pronto, isto tudo compilado depois em valores, anda aqui nestas casas. Mais uma vez aqui o produtor HO com 20,11%, quando nós devíamos estar ali entre os 5 e os 10, né? Voltando aqui apesar de termos um produtor, o PM com uma variação, talvez seja este o melhor, ao nível da coeficiente de variação de caudais, é o melhor produtor, ou é pelo menos o que mostra um melhor desempenho, que é um produtor mentor. Este é um dos sistemas de um produtor mentor. Pronto, a nível das expressões de trabalho, como sabem, eu acho que já falei praticamente a todos,
há aqui uma regra que tem a ver com a regra de dimensionamento das linhas laterais. Nós temos que garantir ali uma pressão de trabalho nas linhas laterais que anda em torno dos 0,5 e dos 3,5 kg, ou das 500 gramas e dos 3,5 kg, mas o valor que, independentemente das marcas, o valor recomendável de pressão de trabalho nos tubos devia situar-se ali em torno de 1 kg a 1,5 kg. Os valores globais, os valores médios, até estão mais ou menos de acordo, mas isto reporta-nos para valores médios. Porque há aqui situações em que, por exemplo, aqui neste HO, a pressão mínima medida na média de todos os setores é 500 gramas, mas eles registram em alguns setores 100 gramas, 50 gramas, em alguns o manobro nem registava, não tinha pressão. Ou seja, isto é para perceberem que há aqui indícios de que nós podemos aqui majorar muito as pressões de trabalho para podermos ter um desempenho melhor depois dos próprios emissores. Se não fizermos aqui este trabalho, ao nível dos variadores, da calibração de variadores, nós estamos a prejudicar o desempenho do sistema. O ideal é nós termos os variadores como, por exemplo, aqueles que tu tens, que são variadores que ajustam o caudal e a pressão em função do setor. Porque um setor que está mais elevado precisa de mais pressão, mesmo tendo a mesma área, de um setor mais baixo. Exatamente. Porque se nós lhe damos a mesma pressão, não vai lá chegar o caudal que é preciso. Exatamente. E então isto é tudo uma questão de afinação depois do variador. Só que depois a questão é, por exemplo, quando for necessário fazer calibragens, tu, por exemplo, contratas uma empresa instaladora e ele, através do variador, consegue calibrar até no setor. Aqueles que só têm máximas e mínimas, que é a maior parte, não conseguem, ou seja, só conseguem ou desacelerar a bomba ou acelerar. O que normalmente acontece é que está sempre a bomba no máximo do desempenho. Mas isto depois gera desequilíbrios. Porquê? Porque setores que estão mais próximos da bomba ou em diferenças de cota mais baixas têm um desempenho muito bom, ou às vezes até acima do normal. Não nos podemos esquecer, se tivermos a ter pressão a mais, falar dos 3,5 kg, eles, apesar de serem autocompensantes, começam a fazer uma variação no débito, ou seja, em vez de fazerem 2,3, passam para 3, ou em vez de fazerem 3,5, passam para 4, e quando temos essa pressão, vamos estar também a reduzir o período de vida útil do boteador, que é também importante salientar isso. E não há volta a dar, porque o variador serve para, entre aspas, para tapar buracos. O variador está lá instalado porque já há problemas de dimensionamento da bomba. Aquilo que vocês fazem, e bem, é aproveitar a bomba que existe e tentar majorar o desempenho. Mas tem que haver um critério importante, que é, tem que se escolher um variador que não seja de máximas e mínimas. Tem que fazer variação efetiva. Isso tem muito a ver também com custos, mas uma vez que estão a pensar fazer um investimento, eu recomendo vivamente optarem pelos que normalmente são os mais caros, mas são os que trabalham melhor. São os que satisfazem mais as necessidades requeridas dos vossos sistemas de regra. Contratarem alguém que fizesse um projeto de regra bem pensado, porque aí muitas vezes nem é necessário ter variador. Quando as contas são bem feitas, quando o dimensionamento é bem feito, em alguns casos nem é necessário estarem com o investimento. Desde que depois façam exatamente aquilo que lá está. Não alterem condutas, ou que façam esse tipo de alterações. Pronto. Isto é o zoom, aqui a vermelho está o zoom daquilo que foi encontrado, ou seja, para fazermos comparação, porque isto, olhando aqui para os valores médios, parece que está tudo mais ou menos bem. Mas depois temos aqui particularidades que geram os tais equilíbrios que já fomos vendo desde o início. Temos aqui o produtor JBA, em 2 setores foram registadas pressões de 200 gramas, 0,4 ou 400 gramas em um dos setores, o HO em 4 setores tinha só 200 gramas. Isto aqui, eu nem pus aqui, mas em alguns deles registrei 0 nos fins de linha, e isso significa que havia grandes troços de laterais de regra que nem tinham pressão, nem debitavam. Há lá zonas onde praticamente as árvores estão em sequeira, por falta de pressão. E depois, no CA havia também algumas fragilidades,
ao nível das pressões, em 2 setores também 100 gramas e em outros 2 300 gramas. Pronto, isto foi mais ou menos o apanhado do que foi visto nestes 57. Aquilo que se faz, e perdoem-me a expressão, é, os que os projéteis fazem, é majorar os sistemas de rega com o tal coeficiente de cagaço. 15% assim, sempre acima daquilo que é suposto. Se nós tivermos um setor que precisa de 20 metros cúbicos, nós vamos meter mais 15% na bomba, porque já a fazer conta com essas perdas de carga que vão acontecendo, porque mesmo que as manutenções sejam bem feitas, as águas são de má qualidade, devido essencialmente à qualidade das águas e ao desgaste das bombas e uma série de coisas. Mas é sempre pressão e caudal, é sempre 15%. E estes projetistas que normalmente fazem estes dimensionamentos, que são profissionais no dimensionamento dos sistemas de rega, têm esta regra. É sempre 15% acima do que é suposto. Em tudo. Ao nível da bomba, ao nível da filtração, ao nível das condutas, todos os componentes têm sempre esta majoração, já para precaver estas particularidades. Pronto. Recomendações. As recomendações, bem evidente, eu fiz textos bastante extensos para todos os relatórios, alguns de várias páginas, mas pronto, eu fiz aqui um resumo do que fui encontrando e do que eu achei que era mesmo muito importante ser alvo de alteração, de majoração ou inclusivamente de substituição. Alterar essencialmente os sistemas de retrolavagem dos cabeçalhos dos filtros eu considero um handicap na maior parte dos sistemas de rega, quando as retrolavagens dos sistemas de rega são feitas por déficit de tempo. Ou seja, o sistema de filtração está ligado a um programador e o programador é que aciona, é que dá a ordem de comando às retrolavagens dos filtros. Isso às vezes é um erro. É um erro porque a água nem sempre tem a mesma qualidade ao longo da campanha e o sistema está sempre a lavar, por exemplo, de hora a hora. Está a lavar de hora a hora, mas às vezes era necessário em algumas alturas, porque a água se modifica, o furo passa a ter mais areia, ou a charca tem lá peixe, ou fizeram uma operação qualquer, alterou-se a composição da química da água, da sedimentação, etc. E ele continua a fazer retrolavagens de hora a hora, quando já devia estar a fazer, por exemplo, 20 em 20 minutos. Ou seja, é fundamental instalarem pré-statos. Eu sei que alguns de vós já têm esse sistema de retrolavagem, mas esse é aquilo que eu acho que é resolve a maior parte dos problemas. Porquê? Porque isso depois afeta tudo. Vai afetar tudo. Continuando aqui, outra das particularidades que vi em praticamente todos os sistemas é a ausência de válvulas de alívio rápido. O que é uma válvula? Para quem não sabe o que é uma válvula de alívio rápido? Uma válvula de alívio rápido é uma válvula que é colocada ou à saída do grupo de bombagem ou após a filtração, mas o recomendável é estar à saída do grupo de bombagem e que é acionada de forma hidráulica sempre que a pressão de trabalho sobe. E sobe como? Imagina que as águas aqui são muito duras, às vezes podem vir a ter problemas na abertura e fecho das válvulas. Se eventualmente tiver uma válvula que não abre, o sistema vai continuar a trabalhar e mesmo às vezes que os variadores continuam a trabalhar, devo notar que o variador não é só um órgão de gestão da bombagem, também é um órgão de proteção. Ou seja, também lá tem um sensor de máximas e sempre que nós temos uma pressão muito alta, ele dá a ordem de comando de fecho à bomba. Mas às vezes esse sensor pode não estar a funcionar, então é necessário termos aqui um apaga-fogos, que é este tipo de válvulas, que é, para o caso eventual do variador não acionar, temos estas válvulas que fazem um alívio, abrem, elas basicamente têm um sensor, um pré-stato, e quando se atinge os 3 kg, os 4 kg de pressão na conduta, essa válvula abre e, de alguma maneira, protege o sistema de roturas.
Pronto, é evidente que depois vocês têm que ter essa válvula ligada ao programador para vos dar um alarme para lá irem, se isso acontecer de noite, está a noite toda a válvula a mandar água fora. Mas às vezes é mais vale estar a mandar água fora do que estarem a partir depois o sistema todo. Porque muitas vezes estes variadores podem às vezes não assinar. Este ano tive um caso de uma produtora que rebentou a casa de rega. Porquê? Porque estava a afiar muito no variador e, como lhe disseram, que o variador fazia essa válvula, funcionava como uma válvula de alívio, só que o variador não o fez. Ela ainda por cima rega com 20 e tal metros cúbicos e com pressões muito altas, de 6 kg. As válvulas no campo não abriram, o variador não funcionou, ou seja, não encerrou o funcionamento da bomba e inundou tudo. Teve de comprar uma bomba nova, filtros, rebentou-se tudo. Ou seja, com uma coisa que custa depende um bocadinho dos dianos, mas no máximo custa 100 euros. E nos tira bastantes dores de cabeça. E basta pôr uma na central ou tem que ser cada setor? O ideal é estar à saída do cabeçal da bomba. Não é necessário ter no campo. À saída da bomba. Porquê? Porque tem lá um sensorzinho montado a partir do momento em que ele detecta uma pressão muito mais alta do que aquela que está calibrada, ela abre automaticamente. Depois, a instalação de válvulas de ar. As válvulas de ar são aquilo que normalmente se designa por ventosas. As ventosas, não sei se conhecem, são umas estruturazinhas que normalmente têm uma cabeça cor de laranja e que fazem essencialmente a purga do ar das condutas. E são fundamentais quando têm goteadores no chão, quando as linhas de rega estão no chão. Porque um dos problemas, quando não existem estas ventosas, normalmente, e vocês também penso que detectam com facilidade, é o entupimento dos goteadores, por causa dos fenómenos de sucção. Ou seja, quando nós mudamos de válvula, mudamos de setor e começamos a regar com o outro setor, a água tem tendência a recuar nas linhas de rega, por um fenómeno de sucção, por golpes de ariete, por uma série de fenómenos hidráulicos. E o que acontece é que quando eles começam, os goteadores são abertos, o ar começa atmosférico, entra nos goteadores, mas muitas vezes arrasta sedimentos. E muitas das vezes os entupimentos que têm podem até ter a ver com os filtros, mas sim com isto. E estas pecinhas, que também custam 10 ou 12 euros, são fáceis de instalar, devem estar instaladas sempre nos pontos mais altos dos sistemas, ou seja, nos cabeçalhos das bombas, dos furos, nos filtros, no topo dos coletores dos filtros, ou, inclusivamente, se tiverem zonas muito clivosas, nas zonas onde tem os cabeçalhos das válvulas. Se não os tiverem, às vezes é útil fazer-se tipo um pescoço de cavalo, ou seja, pega-se a conduta que está cá a 1 metro de profundidade, sobe-se, faz-se uma curva e põe-se a ventosa no topo, antes da entrada do setor. Isto tira-vos muitos problemas com manutenções e aumenta-vos muito o período de vida útil dos goteadores. Isto é fulcral quando tem goteadores no chão, mas também é importante quando tem goteadores suspensos no primeiro arame. Porquê? Porque estas ventosas protegem também as condutas das pancadas, dos golpes de ariete, dos arranques das bombas, que às vezes as bombas não fazem arranques suaves, fazem arranques muito bruscos, e isso gera fissuras nas condutas. Porquê? Porque é a água a sair do grupo de bombagem e a fazer muita força no ar que está dentro da conduta, e quando a água embate com o ar não tem por onde sair, a conduta dilata. Parece que não acontece nada, mas há lá umas fissurinhas que sempre vão aparecendo, quer no PVC ou no polietileno, e com o passar dos anos vão dar origem a uma ruptura. Se tiverem essas ventosas, assim que a bomba arranca, a água vai empurrando o ar e aí o ar já tem um sítio para onde sair. Ou seja, o ar desaparece e já não há golpes de ariete. Inclusivamente, num dos produtores, foi visto também que fizemos um teste. Estava lá uma ventosa, mas a ventosa não estava a funcionar. Antes de fazer o ensaio, retirei a ventosa e lavei-a e limpei-a. O arranque e antes tinha contado o tempo. O arranque do período de tempo em que o setor demorou a entrar em carga foi menos 5 minutos. Ou seja, tínhamos ali um handicap de se regássemos 1 hora já só estávamos a regar 55 minutos. Porque na realidade aqueles 5 minutos era só para expulsar a água. A partir do momento em que a ventosa ficou a funcionar, recuperámos 5 minutos
ao tempo de rega. Ou seja, o setor entrou em carga muito mais rápido e começou logo com o desempenho dos débitos certos e otimizados logo ao arranque. Estamos a falar de pecinhas que custam 10 ou 12 euros para os setores que nós estamos habituados a trabalhar. Mas as instalações dos variadores para aqueles sistemas onde ainda não existem é fundamental, porque isto resolve muitos problemas, como já vimos, mas depois houve também outras coisas que foram detectadas. Foi variadores que existem, mas que não estão bem recalibrados. Ou seja, porque os variadores muitas vezes não é só o instalador ir lá, faz a calibração, instala e está feito. Não. De algum tempo em algum tempo é necessário lá ir o eletricista e recalibrar, fazer ensaios de impressões e voltar a recalibrar o variador. E muitas vezes eles começam a desafinar e começam a produzir resultados que já não é aquilo que nós queremos. Depois, em algumas situações é mesmo necessário substituir linhas de rega, porque havia mesmo, eram principalmente nos produtores em que foram vistas linhas de rega não autocompensantes. Eu honestamente acho que isto já não devia estar a acontecer, deviam estar a optar por autocompensantes e a realização das operações de manutenção tem que ser mais frequentes. Eu sei que a norma é, e estou a ser, quero ser o máximo vosso amigo. Eu sei que as manutenções são feitas normalmente ao ritmo da campanha. Com estas alterações da qualidade da água e ainda para mais, com este ano em que houve falta de água, em que os níveis das charcas baixaram muito e começaram a fazer captações já com a água mais suja, deviam ter feito, na minha ótica, pelo menos 3. Em vez de fazerem só uma, fazerem 3. Fazerem, mesmo durante a campanha, irem abrir os fins de linha, os fins das condutas, baterem goteadores, aplicarem ácido para baixar o pH e para retirar os sedimentos. O peróxido de hidrogênio, o que é todo o terreno, é o ácido nítrico. Não só porque é o mais barato, mas porque é o que faz as desobstruções de tudo. E mais alguma coisa. Tira sedimentos, tira biofilme, tira... Mas cargas orgânicas não tiram. Não tira tanto. Aí é onde não tira tanto. Mas também tira, também resolve alguma coisa. O peróxido de hidrogênio é mesmo ótimo para o biofilme, para águas que têm muita matéria orgânica, têm muitas cargas de bactérias. Mas se tivesse que escolher, ácido nítrico. Ou então uma mistura dos dois. Ou uma mistura dos dois. Eu até achava, por exemplo, olhando para as suas condições, tem muitos problemas de matéria orgânica. As charcas têm grandes posições. Aí é ótimo ter o peróxido de hidrogênio. O nítrico, se calhar, serve para resolver outro tipo de problemas. Mas não quer dizer que não seja usado nítrico. Só porque é mais barato, mas também é o tal todo o terreno. Eu acho que era importante fazer. Mas isto eu volto aqui a frisar. Esse ácido, a aplicação de ácidos em algumas situações resolve problemas, melhora o sistema, mas ele vai continuar com um handicap grande. Porquê? Porque já tem muitas campanhas e porque há muitas obstruções que já não se conseguem resolver só com uma aplicação por ano de ácido. Já só se conseguem resolver se nós baixarmos mais o pH mais vezes por ano e se fizermos mais manutenções, mais frequentes. Isso é outra coisa. Uma dúvida. Normalmente, conforme a literatura, muitas vezes fala-se de um ácido fosfórico para manutenção e desentupimento dos sistemas de rega. Pelo menos há uns anos era dos mais recomendados. Eu este ano, em certas alturas, experimentei fazer o ácido fosfórico na doseadora de ácido, para ter um pH estável. Uma parte da campanha usei o nítrico, mas em certos momentos usei o fosfórico. Sempre que usei o fosfórico, ao fim de uma semana tinha o filtro completamente tapado, tipo encostado. Pois, porque o fosfórico tem aquela particularidade que é mais espesso, normalmente é mais espesso, e se tu fores ver os dados técnicos daquele ácido, a concentração também é um bocadinho diferente da do nítrico. E ele, por causa dessa espessura e da concentração, ou seja, da carga de ácido que está dentro de cada barrica, às vezes, em vez de ajudar... A seleção ficou com os bicarbonatos da água e ficaram logo lá agarrados. E enquanto com o nítrico passavam-se 2 a 3 semanas que o filtro mantinha-se limpo, com o fosfórico era exatamente o oposto. Fica deposto. Pois, não é uma solução. Eu pessoalmente não gosto muito do fosfórico. Eu acho que
a composição, o facto de ele ser muito mais espesso, muitas vezes vai, apesar de ser ácido também, mas vai agregar mais e não vai partir moléculas, nem vai desobstruir com tanta facilidade como o nítrico. Apesar do valor ser mais ou menos o mesmo e ter a vantagem de estarmos a meter fósforo, não é? Que em algumas situações pode ser positivo.